Ah, prejudicar o mau funcionamento dos rins é bom, claro que é bom. Se eu nascesse mulher, eu gostaria de estudar o curso normal, mas é claro que sim, e trabalhar na função de professora. Aí eu me casaria com um homem financeiramente bem e tudo ficaria resolvido, não precisaria fazer greve sem solução. Numa troca de tiros entre traficantes, duas balas perdidas se encontraram que ambas eram inimigas, pois essas fizeram as pazes, trocando-se beijos e abraços e carinhos indecorosos, assim ocasionando o mesmo na terra com seus respectivos donos e responsáveis. Um garotinho muito higiênico e asseado, falando para o coleguinha que não concordava com seu pensamento, falou: Paulinho, você chupa boceta? Aí o Paulinho: eu não, isso é esse troço sujo, então quer dizer que você não chupa boceta porque é sujo, mas chupa um peru que é muito mais limpo, né, menino? Um português burro, esquecido todas as vezes que trepava com a esposa dele, sempre tinha uma boa posição em que ele achava que era aquela que ele gozava com mais a satisfação, mas ele sempre se esquecia a posição em que ele se realizava. Aí, um belo dia, ele, antes de sair para o trabalho, ele resolveu pegar uma corda e com a corda ele amarrou a esposa justamente na posição em que ela gozou, deixando a esposa na posição da hora em que ele saiu até a hora de chegar no trabalho, pois quem sofreu foi a pobre coitadinha. O inventor do ar refrigerado e ar condicionado trouxe a montanha para a cidade. Rico não ganha salário, rico paga salário. Tem mulher que se arrepende de ter nascido mulher, elas queriam nascer viado. Sempre fui o pior aluno em comportamento, mas em compensação sempre fui o melhor aluno em bagunça. Eu, com 6 anos de idade, eu chupava tão bem uma xota quando um mocinho de 60 anos de idade, justamente, quanto um mocinho de 60 anos de idade, claro. Um eleitor, no dia 15 de novembro, foi votar e levou o seu filhinho de 15 dias de nascido e quando ele estava na fila, a criança começou a chorar. Aí ele sentiu que a criança tinha dado um peido que chegou até estremecer a urna de apuração. E com isso, a criancinha se cagou toda. Aí a fralda ficou toda borrada. Ele todo nervoso, sem saber o que fazer. Num exato momento, ele avistou a esposa que estava numa cabine da urna votando com todo o seu apavoramento. Ele que já sabia que dentro da bolsa, que não era de mercado de futuro nem de valores do Rio, mas sim a de sua esposa, e por coincidência se encontrava muitas fraldas da criancinha. Aí ele, mais que depressa, gritou: Maria, 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 olha a fraude, olha a fraude. Mas como o eleitor era estrangeiro, radicado no Brasil, não sabia falar a palavra fralda. No invés de fralda, saía a palavra fraude. Bota a fraude para fora, quero fraude. Com aquele alvoroço, imediatamente um grupo de federais deram-lhe ordem de prisão por insultação à fraude, não querendo explicações do estrangeiro de forma alguma. O que você não pode provar hoje, não se importa se a pessoa morrer um dia, de um dia tu vais atingir um grau e vir nascer nesse poder. Tudo que é equilibradamente é bom para o espírito mental, sendo bom para a mente, refletindo na alma, que às vezes pode ser fatal. Cheiro de você. O cheiro de você é muito legal, é um poema maravilhoso. Vocês vão ver em breve. Isso, é o cheiro de você. Você roubou uma rosa sem poder me ofertar, mas dessa rosa eu ainda tive o prazer dela cheirar, mas com uma tremenda cautela de alguém por perto chegar. Mas o prazer foi tão grande que seu aroma ficou no ar, e ainda tenho certeza de que um dia hei de te conquistar, mas tenho um tremendo medo de alguém comigo brigar, pois aquele momento foi tão marcante que para mim eu quis te levar, mas não
havendo condições, eu deixo nosso amor no ar, mas com muita certeza desse amor nunca se acabar. Jacaré também é poeta, mais de 800 poemas, é brincadeira, né? Numa ocasião, eu, ao passar por uma dessas igrejas famosas da atualidade, me deparei com um dos membros beatos e fanáticos, pois esse me parou e me falou: venha ser mais um irmão de nossa igreja e nossa congregação, pois você poderá, quem sabe, ser um dia um de nosso ministro. Aí eu me fiz de leigo e sacana e perguntei: quer dizer que esse ministro que andam por aí no poder já passaram por aqui? Videocassete passa qualquer tipo de filme, videocassete só passa pênis e pornô. Injeção de sossega-leão, eu já vi. Agora, injeção para sossegar jacaré é só jogar no rio, que tem piranha, um bando de peixes elétrico, que jacaré ou sai da água ou morre chocado sem botar ovo, ou eletrocutado de ovos quentes. Procura uma mulher que tenha marido, mas desde que o marido seja corno e alérgico à mulher e a homem macho. Tenho um amigo que gosta tanto de produto importado que quando eu fui no Japão pela primeira vez, eu trouxe uma máquina de escrever com os teclados em japonês, e quando regressei da África, trouxe um sanduíche com cólera. Ao ver um amigo que eu não via há muitos anos, sabia que um dia eu via de farda da polícia militar, sendo soldado raso, pois dessa vez que eu vi, notei uma diferença e vi que ele estava bigodudo, cavanhacudo, barbudo e cabeludo, e menos o que vocês estão pensando. Aí perguntei: olá, como vai? Como tu estás? Diferente? O que houve? Será que tu recebeste promoção e estás na P2? Ou melhorou ou piorou? Aí, com a cara mais cínica: nem melhorei, nem piorei, fui expulso mesmo da polícia militar. Oh, beleza. O vendedor de drogas de hoje poderá ter uma drogaria amanhã. Tubarão não bebe água, mas também não morre de sede. O prato que o Fernando Horta gosta de saborear é legumes e hortaliças em geral. Todo carro bomba é um carro velho. Não tenho medo de pessoas boas nem mais, pois respeito todas as pessoas justas. A garotinha com 22 anos de idade, quando ficou menstruada pela primeira vez, correu toda suja e falou para mãe: socorro, 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 mãe, eu estou vazando pelo ladrão. E a mãe pensava que era o ladrão que estava correndo atrás dela. Rico tem antena parabólica, pobre tem antena para raio, que os raios que o parta. A justiça, que a ciência tira as impressões digitais, o esoterismo, que é a base, tira a psicometria. O político José do Patrocínio é muito rico, só que ele nunca patrocinou nada, e nem meu show, nem para ninguém. A diferença é que existe também, José do Patrocínio é um colégio onde eu estudei. Colégio José do Patrocínio, Rua Gustavo de Andrade, com rua, ali é Rua Gustavo de Andrade, com Rua Monsenhor Félix. E quem fundou aquele colégio foi o Pedro Nava. Pedro Nava era um mago negro, um escritor da linguagem da Umbanda brasileira, e que nasceu, sabe aonde? Nasceu lá em Paquetá. Caramba, como eu me lembro disso aí, rapaz, é tempo bom. Foi em 1965 que eu estudei lá. A diferença que existe da mulher quando... eu terminei o ginasial em 1970, né? A diferença que existe da mulher quando está concebendo para a mulher que está parindo é que a mulher que está parindo bota a cabeça para fora, e que está concebendo esparra a cabeça para dentro. É tragédia mentirosa na Austrália. Houve um terremoto na Austrália, o único ser biológico que não ficou afetado pela catástrofe foram os cangurus, pois os animais, vendo todo aquele alvoroço, saíram dando pulos até 1 quilômetro de distância, indo emigrar em países que não tem terremoto e nem tem canguru, pois teve um deles que veio
veio parar aqui no Brasil. Por coincidência, aproveitou que a jaula do macaco Tião estava aberta e desocupada, porque o próprio estava fazendo campanha política com o candidato Caô, que é o Marcelinho Alencar, e ali na jaula ele encontrou uma nova amizade africana naturalizada brasileira. O político Paulo Delgado não é um homem educado, mas sim o equivalente ao intestino grosso. Enquanto o rico distribui renda econômica, o pobre distribui renda de calcinha que estão velhas e muito puídas. Danimilos. Uma mãe, ao conversar com o filho sobre educação sexual, fez algumas perguntas ao filho em relação às preferências sexuais. Aí a mãe, para testar se realmente o filho era homossexual ou não, a mãe perguntou: Zezinho, o que você acha das lésbicas? Ele: sou contra. Aí a mãe perguntou de novo: Zezinho, e dos travestis? Ele de novo: sou contra. E dos viados? Ele: contra, pois tudo o Zezinho era contra, só que a mãe esqueceu de um desses. Aí perguntou: mas meu filho, mamãe está contente de saber que tem um filho completamente diferente dos demais da vizinhança, pois não ter um filho homossexual é uma satisfação. Aí o Zezinho olhou para a mãe muito sério, mas em tom de deboche, e falou: mãe, eu tenho uma coisa para lhe confessar. Aí ela então: fale, meu filho, mamãe está preparada para tudo, mamãe, eu sou bissexual. Aí a mãe se espantou: meu filho, você é bissexual? Sim, mamãe, eu adoro os dois sexos. Desde 13 anos de idade que eu sou chegado a um cu e uma boceta, pois esses dois são sexos. Agora, pergunta ao papai Antenor, mas conhecido lá no trabalho dele como Verusca, o que ele gosta. Papai é viado, papai é baitola. O pai, ao dar danoninho para uma criancinha de 6 anos de idade, a criancinha provou e cuspiu, alegando que os alimentos estavam falsificados, com um gosto alterado, e nada melhor do que uma criança para entender de danoninho do que um adulto que poucas vezes tem o tempo de ingerir o alimento. Aí essa mesma criança alegou que o alimento estava com um gostinho de boceta. Aí o pai, muito espantado com a criança, falou: mas meu filho, como com gosto de vagina? Aí a criancinha: tá sim, pai, prova só. Aí o pai: não vou provar não. E como é que você sabe que está com gosto de boceta, pois você já comeu boceta? Aí a criancinha: eu não comi boceta, mas já chupei quando nasci. O personagem mais pão duro da escolinha do professor Raimundo não é o Salim Mushiba, nem o Samuel Brostai, e sim o Atanagildo, o coordenador, simplesmente porque todas as vezes que o professor manda ele dar a nota para os alunos, ele embolsa a nota. Sempre gostei de falar a verdade. Se hoje sou jacaré, jamais serei um crocodilo ou talvez um veado. Todo cigarro inimigo é um amigo falso. Já vi linha de algodão, agora linha de ferro nunca vi. O outro levou uma Bíblia para apuração, e o pior de tudo foi a apuração, pois era o Partido Cristão. Receber a confiança de pessoas é fácil. Difícil é receber a confiança de pessoas difíceis. Não sei a medida do homem mais baixo do mundo, mas sei que ele é anão. Piada computadorizada é piada que mesmo você, com uma puta dor, você ri no invés de chorar. O político Flávio Furtado sempre foi furtado no invés de votos, e sempre foi roubado no invés de dar os votos. Galo tem espora, homem também tem, só que dói que 2 R's, esporas. O político Flávio Arruda está tão carregado de olho grande que nem a erva que corresponde ao seu sobrenome serve de banho para purificar o seu espírito. Assim como existe repórter policial, existe repórter marginal. Um analfabeto mineiro foi votar. Aí o TRE disse que aquele que não soubesse ler nem escrever poderia levar algum objeto que identificasse o partido e o candidato à eleição. Aí o mineiro
Mineirinho levou uma foice que representa o Partido Comunista no Brasil. O trabalho é a ação e o exercício mais sagrado antigo do universo, ele é o mais necessário e sublime e muito mais do que o sexo, pois a profissão mais antiga do mundo e a atividade mais antiga do mundo é a própria prostituição, sendo que a prostituta é mais antiga. O almirante Fortuna não precisa ganhar para presidente, pois ele já tem uma fortuna imensa, para que ele vai se envolver com a política, não é, minha gente? Aquele político que tem o sobrenome de Tourinho, se ele é touro, imagina a sua mãe. Isso, a mãe dele, é claro. Computador de pobre é máquina de escrever portátil. O deputado Caô é o mais candidato a Caô. Amigo, se você está errado comigo, eu só sei que com você eu nunca estive. Existem pessoas que não são ensinadas assim, adestradas. Meti minha pica numa piranha que não era peixe e no invés de sair jacaré, saiu gato. Nossa eleição de 94, TRE resolveu abrir mão de todos os brasileiros para que nossos planos dessem certo. E o TRE abriu mão para todos os cegos e analfabetos para que eles tivessem os mesmos direitos de cidadãos comum, aqueles que não soubessem escrever, levasse pelo menos um objeto que pudesse se identificar com o partido e ao candidato. A Caô, aí que muitos escrutinadores ficaram putos com muitos eleitores, até o considerando de cretinos, pois teve eleitores que levou uma Bíblia, pois esse queria votar no Partido Cristão. Teve um que levou uma pena de galinha e um vidrinho de veneno, pois esse queria votar no Amaral Neto, pois esse é a favor da pena de morte. Teve um que levou uma escopeta, pois esse é devoto do general Newton Cruz. Chame o general. O Mineirinho já foi mais taxativo, pois este levou uma foice, não para cortar a cabeça do mesário, nem seu pé de mesa, mas sim que ele votaria no Partido Comunista no Brasil. Tem um tio que dá 120 por hora, mas é na cama. Para dar aula de cadeira, não é preciso ser marceneiro, mas sim professor de alguma matéria. Cerveja choca, não põe ovo. Quem tem papo, bom é peru. Um feto bem semi-desenvolvido, com 15 meses, dentro do bucho da mãe, que não era minha, mas a dos outros, essa mãe era muito relaxada, né? Não tinha uma boa higiene vaginal, enquanto que a bucal ficava em nota 10, pois a mulher gostava mais de um dentista do que um ginecologista. Ela ficava, às vezes, até 15 dias sem lavar a perereca, mas o dentista que mais parecia um ginecologista, pois esse quase todos os dias ela visitava. O médico, após examinar o feto, através da ultrassonografia computadorizada, constatou e ouviu o feto dizendo que ele já tinha 15 meses e não nasceria enquanto ela não lavasse a xereca, pois o feto não queria um parto de cesariana, e sim vaginal, que é um parto normal, mas como a mãe era uma pessoa anormal, essa não atendia o apelo da criança, e um belo dia, quando essa mãe estava gripada e deu um espirro, a criança aproveitou e, no invés de sair pela boca de baixo, saiu pela boca de cima, toda feliz e com um determinismo incalculável. Se não é Salazar, é Salim. O aumentativo de texto que resulta na parte de cima dos dois olhos é textão. Eu, Ronaldo Jacaré, fico até com medo com essa campanha que o rádio está fazendo para as pessoas comerem mais peixe. A melhor bebida do mundo é a água e a pior bebida do mundo é a água ardente. Um português desinformado, ao saber que o feijão branco tem ausência de ferro, ao comprar o próprio no supermercado, ele foi na loja de ferragens e pediu um saquinho de pó de ferro. O serviço de inteligência das forças desarmadas dos atestados do São Luís do Maranhão e da Paraíba do Ceará está cheio de bodes e cabras da peste, burros. A parte do meu corpo que é mais turista é a minha pica.
Para medir palavras não é necessário andar com fita métrica no bolso, mas sim ter bons pensamentos. Eu não sou quente, mas vou à igreja para comer as quentes que acreditam que eu sou quente. Quando eu estou com fome, eu como até gente. Minha sogra me perguntou que espiga eu gosto, se de batata doce ou de milho. Aí, na mesma hora, minha resposta foi a de milho. Em certos casos, é sempre bom ser diferente de todos. Um paciente medroso e preocupado, ao receber a notícia de seu médico otorrinolaringologista que ele estava com cera no ouvido e que o próprio teria que fazer lavagem no conduto auditivo no hospital. Aí o paciente ficou preocupado com o fato e com muito medo, não sabia o que fazia, se fazia lavagem ou se deixava o caso de lado, não sabia se doía ou se era desagradável. Ele sabia e já tinha ouvido dizer que os médicos colocariam líquido dentro do ouvido e com uma bombinha ele removia toda a cera que entope o conduto auditivo. Aí esse mesmo paciente perguntou ao médico se ele não poderia fazer essa lavagem em casa mesmo, pois sua esposa fazendo não surtiria o mesmo efeito. Aí o médico, muito curioso, perguntou: a sua esposa é médica? Aí ele falou: não, mas ela é uma excelente. Talvez nesse serviço, será que na hora que nós estivermos nos chamando, se ela der um chupão no meu ouvido e não remove toda a cera que eu tenho dentro do meu ouvido, não seria muito mais barato, muito mais prático? Passar por um pau de arara não é tanto sofrimento assim quanto muitas pessoas imaginam. Basta você encontrar uma pessoa que tenha nascido no norte ou no nordeste do país e passar por ela, te garanto que não vai sentir dor. Mendigo honesto é aquele que, quando vê cair o dinheiro da carteira de outro mendigo, logo avisa. Tem um primo que tem família, carro e amante durante todo o dia, carro e hotel, e durante a noite o carro se transforma em motel. Esse político que anda aí, que tem o sobrenome de Malan, por pouco ele não foi batizado de Pedro Malandro, uma mistura de Pedro de Lara, que não é Laura, nem com Sérgio, que não é Grossman, mas sim Malandro. Em Portugal, se você coloca na encruzilhada vinho do Porto, além de ser de melhor qualidade, colocar vinho brasileiro fica muito caro a exportação. Já comi muitas mulheres de pagode por seus maridos gostarem de Celeste. Meu primo deu um peido com tanta pressão que chegou a descosturar as pregas do olho, que não é do oftalmologista, mas que com certeza é do cu. Um homem, ao passar pela rua e ver um camelo vendendo veneno para um camelô, né? Vendendo veneno para rato, perguntou: o senhor tem veneno para a gente? Aí o vendedor respondeu dizendo que para a gente não, mas para o senhor eu tenho sim. Receita para arranjar um bom emprego para quem está desempregado e que seja corajoso, vá para o 13º andar de um edifício e ameaça se jogar lá de cima, gritando e reivindicando um bom emprego e que tem família para sustentar. Faça uma cena bem bonita, mas cuidado para não se envolver com um personagem que pode ser você. Quando se lava alguma coisa em água corrente, os micróbios saem correndo pra caramba. Eles são muito velozes e muito bacanas. Quando você chega no local onde as pessoas gostam de você, elas dizem quando você vai embora, já vai, mas quando elas não gostam de vocês, elas dizem: já chegou? Errar é um ato de animal, mais racional. Um paciente que se submeteu a tratamento de forno de Bir para a coluna vertebral ficou com a sunga derretida. Seu mundo é cão, nós não estamos latindo porque não somos cachorro? Se Deus é pai, então tu és padrasto. Vocês sabem como eu descanso o meu almoço? Trabalhando. Todo punheteiro ter gostar de São Pedro e São Paulo tem por obrigação, que não é de macumba, mas sim por vontade própria, de gostar de São Paulo. Tem um primo que é médio, uma prima que é média e um sobrinho que é café com leite. O aumentativo de cu nunca foi culhão. Toda
da lei ordinária não presta. Meu primo comeu o próprio namorado da irmã dele, mas só que o namorado não é o que vocês estão pensando. Namorado é um apetitoso peixe. Já não se usa fuzil, use como antigamente. Tenho uma prima que tem pena das pessoas, só que essas penas não são de galinhas, igual a ela. A mulher mais vaidosa do mundo foi ao salão para fazer tratamento de calvície, de pentelho. Mãe, aprende a escrever. Fátima tem acento no A. Agora, pica-pau não tem nem acento, nem na pica e nem no pau. Angu, a baiana, é um prato tradicional do interior da Bahia. Agora, angu, a Salvador, é um ponto típico da capital, da antiga capital do Brasil. Um vendedor de calcinhas ficou famoso ao passar por uma crise em suas vendas que anteriormente não ia bem. Aí ele resolveu vender calcinhas velhas, usadas e sujas de pessoas importantes, e principalmente artistas de televisão. E a que mais teve saída foi a da Dercy Gonçalves e da Roberta Close. Um paciente na mesa de cirurgia, ao ser submetido a uma operação de hernia inguinal, constantemente pedia ao médico que colocasse uma telinha em sua hérnia e depois costurasse. Aí o médico, sendo um daqueles que só pensa na Globo e constantemente só vê novela, aí o mesmo resolveu e errou. No invés de colocar uma tela de nylon, foi uma tela de tubo de imagem dessas televisões, de aparelhos de televisão, de uma mão que os repórteres usam nas chamadas de rua com a emissora. Toda a pergunta tem resposta. Perguntei a um cabra macho que se Jesus enrabasse ele deixaria. Ele fez vista grossa, mas não respondeu. Ao ser convidado por um irmão para ir em uma festa de uma loja maçônica, chegando lá, encontrei muitos parentes e amigos e irmãos, pois um deles me perguntou o que eu estava fazendo ali. Aí eu, mais do que depressa, lhe respondi que estava fazendo o mesmo que ele estava fazendo. O judeu brasileiro malandro alegou que quis ser radicado em seu país, que continente árabe, pois caso houvesse uma guerra em seu país, ele poderia vir para o Brasil, é claro, tá certo, né? Não é otário, né, mano? Agora, quem descobriram a coitadinha da grega, se vocês soubessem que ela já vinha fraudando as eleições desde os tempos de Cabral, pois ela já vem há milênios reencarnando no Brasil, mas dessa vez, nesse século, ela se fudeu, pois ela nasceu em Atenas e veio para o Brasil. Aí que descobriram o segredo, pois se ela tivesse nascido aqui, radicado por lá, não haveria esse tipo de incidente e nunca descobririam esses fraudes que já vêm há séculos. Tragédia no Ceará. A empregada colocou o tradicional estalinho, mais conhecido como craque, na sua comida, que é o tradicional baião de 2. Aí, depois de uma hora de má gestão, começou a peidar e logo em seguida começou a se cagar e, por final, os estrondos foram tão grandes que chegou a arrebentar o vaso sanitário. A Rede Globo está cheia de comedores de novos talentos. Quem senta na cadeira do entrevistado do programa 11h30 do canal 11 nem é mais importante nem menos importante do que o entrevistador, é o Jô Soares. Receita para matar uma pessoa de susto, no bom sentido. Se você conhece um dono de loja comercial, passe na loja na hora em que ele esteja e seu empregado não lhe conhece, será melhor ainda. Você diz que para o empregado falar com o dono do estabelecimento que você morreu há 4 dias passado. Depois de uns 3 dias, você passa na loja comercial e tu verás a reação dele. E que surpresa ele terá em te ver, principalmente se tu estiver devendo a ele. Uma ocasião, saiu um policial militar para um tiroteio num dos morros do Recife. Na hora do tiroteio, o PM, com sua escopeta, trocando tiros com bandidos, nisso passa um pato voador na linha de tiro e se encontra com uma bala perdida e por ela se apaixona. Vindo da praia, vindo aqui para o Rio de Janeiro, com ela morar.
Mas nisso, de tão cansados de voar, de repente desmaia e cai num lago de uns desses jardins que não é o da casa da Dinda, mas sim do centro da cidade, repletas de jacarés, pois os jacarés se apaixonaram pelo patinho, que era fêmea, assim cuidando de seus experimentos, ele mandando para o Nordeste para ter uma vida melhor. Agora tu vê, o pato se apaixona pela bala perdida. Isso é conto de criança, rapaz. Burrice espiritual em Portugal, pai de santo português, colocou para algum bacalhau e cerveja em lata. Ora, pois, o santo não é de barro, nem português, sim inglês, pois o próprio recusou-se a comer e beber, indo baixar em outro terreiro, cujo pai de santo era de Araque, que só recebia espírito de porco. Um amigo meu, querendo me sacanear, acabou sacaneado. Ele falou: jacaré, eu estou vendo com os meus olhos espirituais um chifre em você. É uma pena, mas acho que você é corno. Aí eu, muito malandro, lhe disse: melhor é ser capetinha do que ser corno, pois ele me disse que era corno, eu era corno, só foi no pensamento, pois captei a mensagem telepaticamente, o que não foi dito verbalmente. Quem gosta de veado ou é zoologista ou é gilete. Sou uma pessoa que não posso ter filho, só fazer. O Brasil é um país igual ao apresentador de televisão Silvio Santos. Não tem problemas com hemorroida. Meu maior problema é de encontrar um cu com hemorroida. Tenho um primo que não é mudo, nem tem problemas de garganta, pois esse não fala simplesmente porque ele ainda tem 2 meses de nascido. Quem ganhou nessa eleição, perdeu. Para quem perdeu, vai ganhar. Gripe é igual a ressaca. Quando o alcoólatra está com ressaca, fica doido para descobrir quem que descobriu o álcool. Aí, quando ele fica bom, ele volta ao normal, aí ele quer ser o descobridor do álcool. O mineirinho, ao chegar no Rio de Janeiro, desembarcou na rodoviária e, ao ver aquele marzão do Cais do Porto, resolveu ir na papelaria para comprar um envelope de carta para mandar para a mãe, sua mãe, para dizer como foi a viagem. Aí, a vendedora lhe perguntou se era aéreo. Aí o mineirinho respondeu: não, pode ser marítimo mesmo. Médico ginecologista estava abrigando, embriagado no seu consultório em Portugal. Esse perdeu o diploma e ainda foi preso e processado e condenado pela justiça portuguesa, que sempre falha, mas não tarda, pois esse mesmo médico, ao examinar paciente, errou o orifício de trabalho, no invés de enfiar o dedo na frente, enfiou o dedo atrás. E em Portugal, isso é crime inafiançável, pois confessa a vítima que quem gostaria de estar em seu lugar seria seu marido, que tem problemas de hemorroidas. Festa de milionário durou 7 dias, porque a vela era de 7º dia, é aquela vela sido pascual. O telespectador conseguiu desmanchar o penteiro da atriz de novela com seu ventilador ligado diante do aparelho de tuque que se encontrava em sua casa. O desesperado e nervoso, no invés de falar meu Deus do céu, ele falou meu Deus do inferno. Na mesma hora deu um calor em seu corpo. Nunca viu o sol bater em nada, pois o sol é uma estrela de paz que não briga com ninguém. Policial de bicicleta nunca esteve numa ronda. As coisas certas no Brasil só dão errada e as coisas erradas só dão certa. O paciente leigo para o médico: não usarei camisinha de Vênus na piroca, porque ela não é cabide para se usar camisa. Nem sou nem deixo de ser. Só quem sabe de minha vida é Deus. O homem equilibrado nunca se precisa de preocupar com Deus, pois ele é o próprio Deus que protege. Criancinha chegou para a mãe e ao ver uma manchete nos jornais que dizia assim: Exército garante a apuração. Aí a criancinha perguntou para a mãe: quer dizer que os soldados é quem vai contar os votos que elegerão um novo general que talvez seja bonzinho Newton Cruz?
O maior centro de produção de presunto não é no sul, e sim lá em Belfor Roxo, em Nova Iguaçu, no município do estado do Rio de Janeiro, atrás da Bayer, no bairro Jardim Redentor, e ali que se desova o maior número de cadáveres, mais conhecido de roda da malandragem e gíria de carioca como a presuntado humano. A piroca falou para a buceta: eu quero é mais que você se foda, pois eu quero saber de mim se estás com dor, eu não estou. Se tu estás com dor, isso é problema teu. Quem manda tu ser apertada e ter nascido no mês de setembro para ser virgem. O relaxado chegou no oculista se queixando que estava vendo tudo embaçado. Aí o oculista examinou a vista dele, não encontrou nada, examinou e comparou o grau de óculos dele em relação ao exame anterior e não encontrou absolutamente nada. Aí o paciente insistiu em dizer que o óculos dele tinha problemas e que ele estava vendo tudo embaçado e que quando ele tirava o óculos ele enxergava melhor e que aquele óculos tinha problema. Aí o paciente resolveu revelar o grande segredo. Doutor, eu vou lhe falar a verdade. O meu óculos está bom, não tem defeito, nem tem nenhum, mas o defeito é pura e simplesmente meu. É que essa lente que está no óculos já não é lavada há 2 meses. E o pior de tudo é que eu enxergo tudo embaçado, pois é problema de limpeza. Enxaqueca é dor de cabeça, enxaqueca é encher o saco de cueca. O diminutivo de Lobão não é Lobo Júnior. A melhor marca é sempre Toshiba. Preservativo de homem é de peru revestido. Preservativo de mulher é comprimido. Tem uma priminha que ela toca piano e órgão, só que o órgão que ela toca é só nos 2 outros. Merda não deveria feder se nós comêssemos abóbora, aipim e qualquer tipo de comida ou bebida que deveríamos peidar e cagar e sentir o mesmo cheiro do alimento. Imagine você bebendo perfume e mijando ou cagando, iria sentir o cheiro do perfume, só quem comesse merda sentiria o cheiro da merda. Uma ocasião, um conhecido invejoso, ao me ver e ver um cancioneiro que não é famoso, mas é artista igual a mim, ao vê-lo cantando, disse para mim: ah lá, jacaré, ele é gente que você não é. Aí eu, com a minha simplicidade e deboche, acompanhado de desprezo, lhes falei: sabes que tu estás com a pura razão, pois se eu sou um jacaré, não posso ser gente igual a ele. Viu um dizer escrito numa placa da prefeitura que quem joga lixo nos bueiros e rios causam doenças e enchentes, só que não especificaram o que o rio era, se era de janeiro ou de fevereiro. O leigo no assunto espiritual perguntou o que era linha cruzada, aí o outro leigo no assunto que não sabia responder, no invés de responder que linha cruzada é o terreiro que trabalha com banda, equibunda, candomblé, arrastapé, etc. Ele respondeu ingenuamente que linha cruzada deve ser uma pessoa de Minas Gerais tentando falar com uma pessoa de São Paulo e não conseguindo por estar em linhas cruzadas, sendo assim a Telesp se chocando com a Telemig e ambos tentando falar com o Rio de Janeiro, que seria a Telerge ou a Telemar, se encontrando com os mesmos paranaenses, daí linhas cruzadas. Honorário é todo homem que faz parte da Organização das Nações Unidas e que nunca teve horário para chegar no trabalho, cujo seu nome nunca foi Honório, mas sim Honorário. Aquela pequena fraude que houve nas eleições de 94, que o Exército teve que fazer a segurança da apuração do segundo turno, tem motorista, uma motorista que deixa os passageiros a pé, outros na mão. A dona Maria de tal, que mora na Vila do João, após
presenciar aquele tiroteio que deixou um saldo de 8 mortos e 50 feridos de bala de canhão 9mm. Após esse episódio, ela resolveu se mudar para a Vila do Sarney. Coitada, está procurando sarna para se coçar. Do jeito que as empresas estão dando franquia para as pessoas, assim como os Correios e os telégrafos, pizzaria, Mr. Pizza, etc., o melhor negócio desse gênero é franquear a igreja do reino de Deus, mais negócio do que a do capeta. O pai rico para o filho rico. Filho, o que tu queres ganhar no teu aniversário? O filho, eu quero ganhar um microcomputador que só custa R$3.400, portátil, da marca Replo, modelo MP Mob 16. Tá barato, papai, vai comprar, vai. O pai pobre para o filho pobre. Xará, my brother, o que o parceiro quer ganhar no teu aniversário? Hein, bicho? A criancinha para o pai. Pai, eu prefiro um fuzil AR-15, desde que não seja de brinquedo, nem do Paraguai. Uma mulher mal educada, ao subir e fazer striptease no balcão do botequim do português, tomou o maior esporro. Aí, logo em seguida, seu marido flagrou o português chamando a atenção de sua esposa. Falou, nunca mais eu ponho os pés aqui. E seu marido, nunca mais eu ponho as suas mãos aqui. Uma criancinha inocente, porém curiosa e inteligente, ao receber a informação de seu pai que quando nós almoçamos ou jantamos não podemos tomar banho líquido porque isso seria perigoso devido à má digestão, pois é a partir dos 30 minutos que eu começo a fazer digestão. Aí o menino perguntou ao pai se antes podia. Aí o pai respondeu que sim. Aí logo após a resposta do pai, o menino perguntou se a pessoa comer uns 10 pratos durante 30 minutos, como é que ela tem que fazer independentemente do banho de luz e de gato. Um traficante, quando foi detido no artigo 121, apelido um português, essa porra eu já li, cara, de sorvete de cana é nada mais nada menos que uma mulher chupando homem, cuja profissão dele é cana. Essa porra eu já li. Trazer o teatro para dentro da casa é só ligar o aparelho de TV no canal da Poderosa, no horário nobre, após o noticiário brasileiro. Qualquer marroquino que escrever meu nome, escreverá com certamente Adlanor, é isso aí, Adlanor. Um português em Portugal sendo otário e proprietário de um armarinho, nele tendo uma máquina copiadora da marca Xerox, pois essa porra eu já vi, cara. O serviço de campanha contra a fome resolveu instalar computadores nos postos de arrecadação de alimentos a fim de evitar a fraude dos infratores para que os alimentos pudessem chegar aos necessitados na maior presteza possível, mas só que os alimentos não chegaram de forma alguma. Aí foi que os famintos se revoltaram e comeram os computadores. Tenho medo de pessoas ruins ao mesmo tempo de pessoas boas. Propaganda de boa e má intenção, chinelo jacaré, o único que não faz calo no seu pé. Nem todo riso é uma expressão de alegria. O Itamar Franco, quando se expede do Rio de Janeiro, ao chegar no hotel, quando entrou na suíte, olhou para o lado, olhou para o outro, para os seus seguranças e falou, essa é a presidência social mesmo. Tem um primo que saiu a mãe, não com seu colega, mas não foi na punheta, não foi na porrada mesmo. Punheteiro é preso, tocando punheta no pico do morro, pois esse não respeitou a lei do morro. A criancinha inocente para a mãe. Mãe, cosmonauta é todo astronauta que fica rondando de espaçonave na direção do bairro de Vila Cosmos? O falso vidente só enxergava pelo cu e mesmo assim peca dedo e língua. A rua de corno é chifre. Não, arma de corno é chifre. O homem tem que ler de tudo, embora nem tudo ele pratique. Minha prima ficou tratada durante 9 meses. No final desse período, ela se desidratou, dando à luz a um baby com hidrocefalia. A criancinha para a mãe. Mãe, existe hemorroide ocular? Uma criancinha
Uma criança inteligente, ao passar com a mãe em frente a um supermercado, viu uma daquelas promoções que eles fazem em cartazes pendurados na porta do supermercado, e nele estavam os seguintes dizeres: absorvente seja livre, em promoção apenas por 31 centavos. Aí a criancinha viu aquele e falou: ah lá mãe, compra, tá barato. Aí meus 5 anos de idade só via doces e balas. Um namorado agradece a namorada tudo aquilo que ela deu para ele, e ele tem desde os primeiros presentes até as bodas de pratas, pois só não tem guardado os bombons, simplesmente porque esses presentes já viraram merda. Todo homem que dá mole para os outros é broxa. Tenho um conhecido que ele é soprano. Ele sempre esteve ligado à música, pois se ele é soprano, a função dele é todas as vezes que a Orquestra Sinfônica Brasileira for fazer um show em lugar quente que não tem ar-condicionado, aí ele pega uma folha de cartolina, dobra tipo um canudo, aí fica aspirando no cu dos músicos, daí a expressão soprano. Respirando, soprando, né? No cu dos outros, soprano. Português burro tem a opinião que pista de autódromo deveria ser reta, sem curvas. O apresentador de televisão Clodovil se restaurou quando lhe chamaram de viado, antes de lhe chamasse de bicha. O que fica no meio da entrevista é o nariz. Seu dinheiro não traz felicidade, então eu vou te dar o meu dinheiro, que se transformará em felicidade. E quando tu estiver feliz, eu troco a minha infelicidade por tua felicidade. Então, meu dinheiro. Tem um primo que é tão obcecado pela Igreja Católica que diz para todos que é católico, apostólico romano, mesmo nascido em Bagdá. Tragédia protológica na Bahia: a mulher bocuda baiana engoliu dentadura e na hora de defecar na passagem levou uma mordida na berola do cu. Meu tio trocou a Mercedes dele por uma Santana, que é uma mulher velha, por uma sapatão novo. Quem nasce em Pindamonhangaba não é pindamonhangabano, que é uma mistura de paulista com baiano. Ao saber que o iodo é cicatrizante e ressecante, minha prima resolveu passar iodo na vagina. Aí, de molhadinha, ela ficou sequinha. Se houvesse a explosão de bomba atômica no mundo, o único inseto que sobreviveria seria todas as baratas que todas as mulheres têm entre as pernas. Esta porra eu já li. O gato lá de casa é inteligente, aciado. Esta porra eu já li, jacaré. Vai pro caralho. Limpar seu biroco, Eu não acho nada ou não tenho certeza de nada, pois eu nunca tive o dom de achar. Eu acharia dinheiro e a saúde. Existem homens tão machistas que não permitem que suas esposas tenham Ricardão. Esta porra eu já li, jacaré. Toda pessoa que é culta para enrabar o cu de ferro usa camisinha de aço. Eu tenho uma prima que tem 15 anos de idade, mas tem um aninho. Enquanto os brasileiros têm deuses como seu amigo, os turcos e libaneses têm seus amigos judeus como Deus. Essa porra ali. Uma vez, um crítico de música, ao ouvir um cantor interpretar uma canção, um desses cantores que não tem voz bonita, aí o crítico falou: esse cantor não tem voz. Aí o filho: puta que pariu, essa porra já... O bebedor de vinho desses pensa... Congestão vaginal, um pé de mesa brigando com um grelhinho grande. Português.